Olá, bom dia amigos, eu sou o pastor Édipo, estamos começando aqui mais um programa A Hora da Graça e eu tenho certeza, a graça de Deus está aqui e vai abençoar a sua vida. Você que está acompanhando a gente nessa programação, tenho certeza que a bênção de Deus é sobre a sua vida no nome de Jesus. Estamos ao vivo na TV Nova Conexão, onde nós estamos transmitindo para você essa programação que vai abençoar você. Estamos pelo canal 15.1, é o nosso canal digital, e também pelo canal 9, o canal analógico, onde também estamos transmitindo. Transmitimos também pelas redes sociais. Se você quer nos acompanhar, ou se você já nos acompanha pelas redes sociais, compartilha. Nós temos o nosso Facebook, IGD Pato Branco, onde a gente vai estar transmitindo também ao vivo. Compartilha, curta, compartilha com seus amigos do Facebook e também do WhatsApp. Copia lá o link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que esse programa vai abençoar tanto você como a vida de todos para quem você enviar. Nós também estamos pelo Facebook e também no YouTube. No YouTube o canal é PR Jefferson Mendes, onde você pode entrar, curtir e compartilhar também com os seus amigos, com a sua família. Nós também temos o nosso Instagram, que é @IGDPatoBranco. Ali no Instagram você vai ter conteúdos da Palavra de Deus, dos eventos que já foram realizados e também dos convites dos eventos que ainda serão realizados. E eu tenho certeza que se você também nos seguir ali no Instagram, compartilhar com todos as programações que nós teremos, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida por estar nos ajudando a divulgar a obra de Deus no nome de Jesus. Venha participar então conosco deste programa, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Falando em ajudar, eu quero pedir a sua ajuda, a sua contribuição já cedo, porque a obra do Senhor Jesus, a obra de Deus, bem como também essa programação que você está assistindo, é ajudada pela sua doação. A contribuição que você faz para a programação nos ajuda a manter este programa no ar, anunciando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus e abençoando vidas. Então, se você pode nos ajudar, vai aparecer na tela para você as contas da igreja. Nós temos conta no Banco Bradesco, no Banco Santander, na Caixa Econômica, no Itaú e no Banco do Brasil. Nós também temos a chave Pix, se você preferir, para você fazer a sua doação, que é doacões@igd.com.br. Você pode enviar a sua doação para o nosso WhatsApp. Nós também temos o QR Code. Se você já tem a facilidade para lidar com o Pix, você vai abrir a área Pix no seu aplicativo, clica em ler QR Code, vai abrir a câmera para você e você aponta para esse QR Code que aparece na televisão e você vai ser direcionado para as contas. Ali você faz a sua doação, a sua contribuição e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai transmitir a bênção dele sobre a sua vida, porque você está ajudando a obra dele. Você está mantendo a obra de Deus. Então, Deus com certeza vai abençoar você, não pelo valor com que você faz, mas pela fé e o amor de ajudar na obra dele, no nome de Jesus. Eu peço então que você, fazendo a sua doação, você envie para nós o seu comprovante. O seu comprovante vai ser importante para a gente poder anexar aqui e contabilizar para que a gente possa então arcar com as despesas deste programa. Então participe nos ajudando, envie o seu comprovante para nós no nosso DDD, no nosso WhatsApp, o DDD 46 3025 5352. Envia para nós no nosso WhatsApp o seu comprovante. Se você fez o depósito direto no caixa eletrônico ou com atendente, tira uma foto bem legível e nos envia do seu comprovante, tá ok? E aí você vai estar nos ajudando. Envie para a gente também o seu nome e o seu endereço, para a gente poder levar para você um presente muito obrigado, que é esse livro Bênçãos do Verão, que a gente tem feito a leitura aqui, mostrado para você a leitura diariamente. Cada dia é uma mensagem de Deus, um recado de Deus para você e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida com essa leitura. E também tem uma oração, que é para você ter como modelo, para você fazer a sua oração e viver as bênçãos de Deus, os milagres que o Senhor tem para a sua vida.
Então você vai receber esse presente lindo e maravilhoso que vai acrescentar ainda mais sabedoria e entendimento da palavra para você crescer na fé e no entendimento da palavra de Deus e viver as bênçãos de Deus segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. Então, venha participar conosco, manda o seu nome, manda o seu endereço e a gente vai levar para você aí na sua casa, no nome de Jesus, esse livro abençoado. E eu tenho certeza que isso vai ajudar você. Eu quero fazer um convite especial para você que está nos acompanhando. Hoje ainda nós temos aquele culto especial da prosperidade, onde a gente vai orar e abençoar a sua vida financeira. Nosso culto hoje é às 19h30, aqui na rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco. Venha participar conosco. Você quer que Deus abençoe a sua vida financeira, o seu trabalho? Você diz, pastor, eu nem tenho trabalho, eu estou desempregado. Então você quer que as portas venham se abrir para você? Venha participar conosco no dia de hoje. Eu tenho a certeza que com a palavra de Deus você vai aprender a verdadeira prosperidade. Não é aquela prosperidade que você precisa mentir e enganar para que outras pessoas sejam prejudicadas e você cresça. Não, você vai receber a prosperidade de Deus, aquela que você precisa fazer a vontade de Deus, andar na sua palavra e Ele vai abrir as portas para você e Ele vai trazer a bênção que você precisa, que você necessita. E é por isso que você tem que buscar de Deus a sua prosperidade. Então hoje, 19h30, Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco. Venha participar conosco no nome de Jesus. Tenho certeza que a bênção de Deus vai ser sobre a sua vida. E eu quero então nesta hora que você acompanhe conosco mais um dia, a leitura hoje do dia 15 do Bênçãos do Verão. E eu tenho certeza que com essa palavra, com essa direção, você vai crescer espiritualmente. Esta leitura vai trazer o entendimento da palavra e a fé de Deus, a fé da palavra de Deus vai brotar no seu coração e você vai viver as bênçãos, porque através da fé você alcança os milagres, você vive as maravilhas. Acompanhe conosco então a leitura do Bênçãos do Verão. Leitura do livro das Bênçãos do Verão do missionário R.R. Soares, hoje dia 15 de janeiro. O mundo ouvirá as boas novas por nosso intermédio, a santa vocação, que nos salvou e chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, 2 Timóteo 1,9. Não sabemos porque Deus nos amou a ponto de dar o seu único Filho para vir ao mundo morrer em nosso favor, João 3,16. Hoje, não estamos mais debaixo da autoridade do rei do inferno, nem iremos com ele para o lago de fogo e enxofre, porque o amor de Deus nos tirou dessa condenação, Colossenses 1,13. Devemos ser imensamente gratos pela obra de Jesus Cristo na cruz. Depois de nos salvar, o Senhor nos chamou para o santo ministério da palavra. Quando temos o prazer de representá-lo para os perdidos e encontrarem o caminho da felicidade eterna, os oprimidos serem libertos e todo o povo deixar o pecado para viver a abundância dele, fica difícil encontrar palavras para agradecer tamanha bondade. Mas podemos levar a boa notícia ao mundo, para que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. A nossa chamada foi preparada por Deus, para termos tudo o que foi providenciado na salvação. Esta tem muitíssimo valor e a nossa convocação para fazermos parte do corpo de Cristo é a melhor coisa que poderia nos acontecer, após sermos salvos. Efésios 1, 18 e 19. Vamos marchar confiantes para realizar o sonho do Senhor a nosso respeito. Isso vale mais do que qualquer agradecimento. Nada fizemos de especial que agradasse ao Altíssimo. Tudo foi planejado e executado por Ele, por Ele ser misericordioso. Mesmo sem ver nada em nós, o Senhor nos amou. Agora, não há mais o que temer. Nem Ele pode apagar o convite que nos fez e no qual cremos, e temos a garantia de sermos mais do que vencedores. Alegrem-se todos aqueles que sentiram o toque divino e aceitaram, porque para sempre serão filhos de Deus. Isso não veio de obras, mas do seu amor. Efésios 2, versículo 10.
O Criador tinha um propósito em nossa salvação e não descansou até ela ser consumada. Os seus dons nos adornam para realizarmos as mesmas obras do Mestre. João 14, versículo 12. Jamais decepcione o Pai. Tampouco pense nisso. Vamos nos consagrar e seguir com a nossa missão. O mundo ouvirá as boas novas por nosso ministério e intermédio. Ao chegarmos aos céus, encontraremos muitos salvos pelo nosso trabalho. Glória a Deus. Além do propósito de nos dar a liberação das forças das trevas e a salvação, o Senhor nos concedeu a sua graça, a qual é o mover do seu poder para operar em nosso favor. Hoje, podemos chamá-lo de Pai e agir em seu nome para entregar a salvação aos perdidos e a cura tão desejada aos doentes dos males do corpo e da alma. Deus sabia o que fazia quando planejava a vinda e a vida em Jesus. Ele é bom. A obra do Messias e o que podemos fazer nele, pelas pessoas, foi decidida antes dos tempos dos séculos. Assuma seu direito de filho de Deus e com fé e determinação agrade ao Todo-Poderoso, pondo em prática o plano dele. Momento de oração. Deus amado, é maravilhoso viver como uma testemunha da Tua graça. Dessa forma, as pessoas verão em nós a Tua vontade e também Te procurarão e serão abençoadas. Temos de andar de cabeça erguida, sem nos esconder. Precisamos orar pelos pastores que nos trazem a palavra, a fim de que cuidem de nós como é do Teu agrado. Eles precisam receber das Tuas mãos a comida espiritual e ser entregue a nós. A Ti clamamos pelos que Te obedecem, dá-lhes a Tua unção. Queremos participar das aflições do Evangelho, segundo o poder que colocas à nossa disposição. Fortalece os cristãos que vivem nos lugares onde falar de Cristo é arriscado. Que eles nunca se calem, mas façam a obra como fiéis e amorosos servos da Tua graça e fé. Que maravilhoso, né? Que você possa realmente viver essa verdade, essa palavra. Tenho certeza que a bênção de Deus vai ser com você. Essa bênção vai te acompanhar aonde você for, porque a bênção de Deus, ela não é só por alguns momentos. Deus não te dá uma bênção para depois te tomar de volta. É para ser duradoura na sua vida. Então, vive esta verdade, pratique essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que a bênção dele acompanhe você, aonde você for, aonde você estiver. Mais uma vez, reforçando para você então esse convite especial para você ter a bênção de Deus também sobre a sua vida financeira, para que você venha prosperar, a prosperidade divina, a prosperidade de Deus sobre você. Porque não tem nada melhor do que você ver o poder de Deus agindo na sua vida, trabalhando por você e fazendo melhor para que você venha vencer, para que você venha ter a vitória sobre qualquer circunstância, sobre qualquer problema. Para isso você tem que buscar a presença de Deus, você tem que estar disposto a vir na presença do Altíssimo. O próprio Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, para você receber esse alívio de Deus, você ser livre deste mal, você precisa vir até Jesus, buscar a presença dele. E hoje você vai ter essa oportunidade às 7h30 da noite, aqui na Rua Silveira Martins, número 44, nosso culto da prosperidade, aqui no Centrão de Pato Branco, onde você vai tomar posse da bênção de Deus sobre a sua vida. Venha participar conosco, tenho certeza que Deus vai ser com você. Eu quero, nesta hora, que você preste bem atenção, porque nós vamos mostrar para você uma novela da vida real, da Ilta Silveira. Essa mulher creu na palavra de Deus, ela buscou ajuda, ela veio até Jesus e Jesus pôde operar o alívio que ela precisava. E Deus também quer fazer a mesma coisa na sua vida. Basta você abrir o seu coração, crer como esta mulher creu e também ver os milagres acontecer na sua vida. Acompanhe conosco então a novela da vida real.
Aos 67 anos, repentinamente, Ilta perde todos os movimentos do corpo. Primeiro comecei com uma dor nas pernas, me travar as pernas. Aí depois já começou no corpo todo, né? Já começou tudo, braço, pernas e corpo todo, hein? Ficava paralisada, ela não falava, ela botasse ela sentada, ela caía para o lado, ela não tinha firmeza nenhuma. Ficava paralisado o corpo todinho e geladinho. Ficava que nem morta, né? Nem tivesse morta. Muito difícil, ela via só deitar na cama e às vezes nem podia levantar os braços, caminhar. E a voz também não tinha, ela não conseguia falar. Era braço, era mão, era dedo, era tudo, doía tudo. Era uma dor horrível. Me apertando assim no corpo. Ficou totalmente atrofiada. Após realizar vários exames, Ilta descobre que o nível de potássio do corpo dela está baixo. Após o tratamento, ela apresenta uma leve melhora, porém, os movimentos permanecem limitados. Me receitou potássio e tudo. Aí eu comecei a melhorar mais um pouquinho, caminhava um pouquinho, mas tinha que me agarrar. Se não me agarrasse, eu caía. Era magrinha, caminhava devagarzinho. Tinha horas que dava aquela dorzona de novo e eu já parava de novo. Estava sempre na volta dela, sempre cuidando, sempre tratando, sempre qualquer coisinha já corria para o médico com ela. Já tinha que vir para o hospital de novo. Eu não podia nem trabalhar fora, porque eu tinha que estar o tempo inteiro com ela. Há quase um ano sofrendo com aquele mal, no final de 2010, Ilta aceita o convite de uma amiga e participa de uma reunião na Igreja da Graça no bairro dela. Convidei ela, né, para vir no culto. E aí ela veio comigo, começou a frequentar, ter fé, né. Vou nessa igreja e eu vou melhorar, eu vou me salvar. O pastor orou, fez a oração, eu recebi a oração, já fiquei curada em nome de Jesus. Usou a fé e, graças a Deus, ela foi curada naquele dia. Quando ele disse que levanta os braços e as pernas que está curada, eu levantei os braços para cima e as pernas assim, pronto. Já começou os movimentos dela, graças a Deus, daí só pra frente. Andava sempre com 2 acompanhantes, não precisou mais. E depois que ela veio para a igreja, nunca mais ela sentiu nada. Fui para os médicos olharam para mim e disseram assim, mas quem te viu, quem te vê, hein? Eu disse, pois não, mas Deus me curou. Todo o sofrimento fica para trás e hoje, aos 80 anos, ela esbanja saúde e gratidão a Deus pela nova vida que recebeu. Já segui fazendo meu serviço, já segui caminhando, já saí sozinha e Deus, estou curada em nome de Jesus. Ela é uma guriazinha, eu sou mais cansada do que ela praticamente, né? Porque ela tem, assim, uma energia que, olha, ela vem para a igreja, então ela está sempre pronta, né? Hoje eu sou feliz com Jesus, pago patrocínio, graças a Deus, e nunca mais eu vou deixar de vir na Igreja da Graça. Jesus curou a minha amiga, hoje já está feliz e está muito bem. Hoje ela caminha até melhor que eu, né? De sapatinho de salto, toda bonitinha, né? Com a idade que ela está, com 80 anos, né? Nunca mais fui para o hospital. Eu tenho muito amor a Jesus e a Deus. Porque se eu não tivesse eles, eu não estava aqui. Estou muito feliz por ela estar assim, né? Super bem. Agora estou curada, graças a Deus. Nós precisamos entender a palavra para que nós possamos se destacar. Destacar não é querer ser mais do que os outros. É porque você obedece a palavra, Deus vai fazer com que você se destaque. Quando você vive o Evangelho, a palavra de Deus vai fazer com que você seja uma pessoa que vai se destacar entre as demais. E hoje em dia não está muito difícil, porque as pessoas, infelizmente, estão escolhendo o caminho das trevas, o caminho da escuridão, o caminho que faz a pessoa fazer o que é errado, praticar o pecado, a iniquidade. Quando aparece alguém que escolhe o caminho da luz, a luz facilmente se destaca no meio das trevas, na escuridão. Então, se você seguir o caminho da luz, facilmente você também vai se destacar. Porque foi o que aconteceu com Daniel. Olha só o que a Bíblia nos ensina a respeito desse homem de Deus, que também venceu, que também triunfou no nome de Jesus. Olha só. Daniel, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino,
e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Preste bem atenção. Daniel, dentre 120 presidentes e 3 príncipes, ele conseguiu se destacar, se distinguiu. E a Bíblia fala porque nele havia um espírito excelente. Note que esse espírito está com letra minúscula, que não era o espírito de Deus, era o espírito de Daniel. Que espírito é esse então, pastor, que ele possuía? O espírito de Daniel era um espírito excelente. Por quê? Porque o Daniel, como nós bem sabemos na palavra de Deus, ele orava 3 vezes ao dia. Ele se dedicava à palavra de Deus. Se você for ver o livro, o capítulo, entre os capítulos 10 e 11 e 12, você vai ver que ele também se dedicava a aprender, a compreender a palavra, a direção de Deus. Ele buscava entender toda a palavra que Deus tinha dado, toda a palavra que Deus falava com ele, aplicava o coração para aprender a palavra de Deus. Por isso, o espírito de Daniel era um espírito excelente. Ele era aquela pessoa que, quando ia executar um trabalho, ele não fazia de qualquer maneira, não fazia de qualquer jeito. Sabia que pessoas, hoje em dia, elas fazem o trabalho por fazer. Na verdade, só porque ela fica pensando, tem que trabalhar, né? Senão não tem dinheiro. Mas ela não faz de todo o seu coração. O Daniel era diferente, por isso ele se destacou. Porque ele tinha esse espírito excelente. E ele aprendia isso na palavra de Deus. Aquela pessoa que se dedicava para fazer todo o trabalho que vinha na mão dele para fazer, ele fazia com excelência. Ele fazia e fazia bem feito. Tanto é que esses príncipes e presidentes tentaram encontrar alguma culpa no Daniel, porque eles ficaram com inveja. Porque nós vimos aqui que o rei pensava constituir Daniel sobre todo o reino, ou seja, além de ter os 120 presidentes, os 3 príncipes, Daniel iria governar sobre todos eles. Acima dos 2 príncipes e dos 120 presidentes estaria Daniel. E eles não queriam isso. Eles ficaram com inveja porque o Daniel conseguiu se distinguir, se destacar para merecer tal posição. Eles sabiam que o rei já pensava nisso, pois o rei demonstrava que queria colocar Daniel nessa posição. Então eles ficaram com inveja. Mas preste atenção, ninguém vai ficar com inveja daquela pessoa que tem preguiça de trabalhar. Ninguém vai ficar com inveja daquela pessoa que faz as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ninguém vai ficar com inveja daquela pessoa que não se dedica no trabalho que faz. Vai invejar o quê? Não tem nada para invejar quando a pessoa não faz um trabalho direito. Quando ela não tem um espírito excelente. Quando ela não se dedica para fazer a obra que veio à mão dela para fazer. Note o seguinte, Daniel foi levado para a Babilônia, foi levado para esse reinado como escravo. Mas mesmo sendo injustiçado, porque é injustiça, ele era um homem livre, né? Antes de tudo isso acontecer, e foi deportado para a Babilônia, e agora tinha que trabalhar como escravo, porque o povo dele foi levado cativo. Mas ele não estava pensando, eu não queria estar aqui mesmo, vou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, ele fazia com excelência. Já que ele tinha que trabalhar naquele lugar, já que ele tinha que estar ali e prestar serviço, ele ia fazer da melhor maneira. E é nisso que as pessoas às vezes se enganam. Se ela quer crescer, ela quer prosperar muitas vezes, mas ela não busca fazer conforme a palavra de Deus ensina. Que nós temos que servir os nossos chefes, os nossos senhores, né, no caso, como ao Senhor, como se fosse para Deus. Como se você estivesse executando aquele trabalho para o próprio Senhor Jesus. E aí a pessoa faz o serviço de qualquer jeito, de qualquer maneira, e espera receber uma promoção do patrão, um aumento. O senhor não vai aumentar meu salário, mas você tem feito o seu serviço direito para isso?
Você tem tido esse espírito excelente que se destaca para que ele perceba você e queira abençoar você? Não que você queira ser melhor que ninguém, mas se você fizer o seu serviço de todo o seu coração, com certeza você vai se destacar e vai chamar a atenção de pessoas, principalmente dos invejosos. E eles vão querer investir contra a sua vida. Por isso, esteja atento. Porque o Daniel, ele era um homem que buscava andar certo, servindo ao seu Senhor de todo o seu coração, fazendo o melhor que ele podia. Porque se você continuar essa leitura, você vai ver que no versículo 4, esses príncipes e presidentes começaram a tramar contra Daniel. No versículo 4 vai dizer assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Você está entendendo isso aqui? Olha só como era Daniel. Não se achava nele nem vício, nem culpa alguma contra ele no reino. Ou seja, o serviço que ele fazia, ele era fiel. Ele era dedicado. Ele era comprometido com o serviço. Ele fazia e fazia do melhor jeito, da melhor maneira. Eu lembro de um caso de uma pessoa que ele não tinha estudo, faculdade, mas ele tinha uma profissão que ele aprendeu, e ele aprendeu a fazer e fazia bem, ele fazia direito. Fazia bem certinho, de uma forma que as pessoas da cidade onde ele fazia esse trabalho iam procurar somente ele. Naquela mesma cidade, tinha empresas maiores, no mesmo ramo em que ele trabalhava, que começaram a perder clientes para esse homem, porque o serviço que ele fazia era de qualidade. Porque ele fazia um serviço bem feito e ele não era aquela pessoa que, sabe, que enganava as pessoas ou tentava criar problema. Ele trabalhava com motores elétricos. Ele não ficava arrumando problemas na máquina, no motor da pessoa para querer ganhar mais. Ele fazia o serviço correto. Ele passava o orçamento certo, o justo. Não, o problema é só esse aqui. Ele não ficava inventando desculpa, porque nas outras empresas as pessoas faziam isso. Eles arrumavam de um jeito que aquela máquina precisasse retornar para consertar outra vez. Ele arrumava de forma que não precisasse voltar lá para consertar de novo, porque ele realmente arrumava o motor, a máquina. Ele fazia um serviço de qualidade. Tanto é que aquelas empresas que eram maiores começaram a perder cliente para esse homem, um microempresário. Uma empresa grande perdendo para um microempresário. Por quê? Porque a qualidade do serviço dele era melhor. Então ele fazia um serviço com excelência. Não havia culpa. Não tinha o que falar desse homem com questão em apresentar um serviço bem feito. Porque ele fazia bem feito. E por isso ele se destacou naquela cidade. O Daniel fez igual. O Daniel ele não ficava arrumando desculpa, como aquelas pessoas que ficam arrumando desculpa para não ter que trabalhar, para não ter que fazer alguma coisa no trabalho que exerce, né? Não vai dar porque tem isso, porque tem aquilo outro, fica arrumando desculpa. Quando chega alguém que faz, essa pessoa já fica, poxa, esse cara vai me deixar para trás. Esse cara aí está se destacando. Mas por quê? Porque ele realmente quis fazer o que era certo. E isso não vale só para a vida profissional, isso vale para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você está num relacionamento e você leva de qualquer jeito o relacionamento que você tem com essa pessoa, quando chegar alguém que realmente dê atenção, que realmente está comprometido, você vai ser abandonado, meu amigo ou minha amiga. Você vai ser deixado de lado, para trás, porque ninguém quer estar com alguém que não tem compromisso, com alguém que não está nem aí. Tem pessoas que estão levando a vida dela de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fazer o quê, né? Não está fácil para ninguém. Vamos empurrando com a barriga. Não, você tem que fazer tudo da melhor maneira possível. Afinal de contas, é a sua vida.
Você quer viver bem? Você quer desfrutar do melhor? Ou você quer viver a vida inteira só empurrando com a barriga, só fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, para ver se resolve? Não vai dar certo. Você vai continuar sofrendo, você vai continuar padecendo. Se você continuar só empurrando com a barriga, você não vai conseguir o resultado que você espera. Agora, se você se dedicar na sua vida em fazer tudo que a palavra de Deus manda você fazer, em agir segundo o Evangelho, pode ter certeza, você vai começar a se destacar. Já viu aquela pessoa que, mesmo nos momentos mais difíceis, ela consegue executar um trabalho com excelência e começa a se destacar no meio das pessoas? Por quê? Porque essa pessoa tem a presença de Deus, como Daniel também tinha. De todos naquele reinado, Daniel se distinguiu, se destacou. E não havia vício e não havia culpa. Ou seja, ele não fazia nada errado. Quem sabe você não está se destacando porque você está fazendo errado. Você está fazendo como as demais pessoas têm o costume de fazer. No seu trabalho, muitas vezes, tem o jeito certo de executar. E às vezes a pessoa fica ali, fazendo corpo mole. E aí você não vai conseguir se destacar para ter uma promoção, para crescer dentro daquela empresa, para se destacar. Se você é autônomo, se você tem o seu próprio negócio, se você é um microempresário e você não faz o seu serviço direito, não pense que a sua empresa vai começar a crescer de um dia para o outro, no estalar de dedos, se você não fizer o seu serviço direito. Você não vai se destacar. Você tem que ser aquela pessoa sem culpa, sem vício, ou seja, aquela pessoa que vai fazer e vai fazer direito, vai fazer bem feito, vai se dedicar, vai fazer o serviço com amor, com dedicação. Ah, mas eu não amo o que eu faço. Então pode fazer, vai fazer o que você ama, meu amigo. Você está fazendo um serviço que você não gosta, que você não quer, cai fora. Já viu aquele, não estou falando mal de doutor nenhum, de médico nenhum, mas você já viu aquele médico que nem olha na tua cara e fala, não, você tem que tomar remédio tal e tal, tal. A pessoa está ali só por causa do dinheiro, ela não está ali porque ama fazer aquele serviço. Tem médicos que realmente se dedicam, fazem e fazem bem feito. Vão lá, atende mesmo a pessoa, faz aquele exame e se preocupa com a saúde da pessoa, porque é o serviço que ele ama fazer. Mas tem aquele que está lá só para poder ganhar dinheiro. Esse médico vai ser recomendado pelas pessoas? Claro que não. As pessoas vão até falar, olha, não recomendo que você vá com o médico tal, porque ele não faz direito. Não faz o serviço bem feito. Ele vai se destacar? Não. Vai ser um médico que vai ser só mais um médico. Já tem aquele médico que ele é recomendado. Por quê? Porque ele faz bem feito. Ele faz e não faz de qualquer jeito. Ele faz o serviço porque ele ama fazer o serviço. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que se dedicar, você tem que amar o que você faz. Seja no seu trabalho, seja no tratamento com a sua família, você precisa amar a sua família e tratar ela da melhor maneira possível. Porque senão não vai, as pessoas da sua casa, da sua família, também não vão querer ficar perto de você, também não vão querer viver com você. Eles vão querer estar perto daquele que se destaca, daquele que se distingue. Eles vão olhar para você, poxa, o fulano realmente é uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. Eu gosto de estar perto dessa pessoa porque essa pessoa sabe conversar, não fica apontando defeitos dos outros, não é ficar apontando, acusando a pessoa. Porque as pessoas, geralmente, quando ela vai conversar com alguém para falar do erro que a pessoa está fazendo, ela não vai com um pensamento ou com um sentimento de amor para corrigir aquela pessoa. Ela vai no sentido de querer ser o juiz, apontando defeito, mostrando que está errado, querendo mostrar que aquela pessoa está fazendo errado e pronto, acabou. Ficar julgando a pessoa, não é esse o nosso dever. Nosso dever é amar as pessoas. E você começa a se destacar quando você começa a amar de verdade, conforme a palavra de Deus. É possível, sim, ter o amor incondicional entre os irmãos, porque esse amor nós aprendemos na palavra. Aquele amor que você pratica sem esperar nada em troca, só porque você ama aquela pessoa e você quer o bem daquela pessoa.
Não que você faça algo porque, não, vou fazer porque assim ele vai ficar me devendo, ele vai ter que fazer também. Não, faça por amor. Você vai começar a se destacar. Você vai começar a se distinguir, porque você está fazendo o que a palavra de Deus te ensinou, o que a Bíblia tem mostrado para você. O Daniel era um homem que buscava fazer tudo sem culpa nenhuma. Mas por que ele aprendeu isso? Porque ele tinha a palavra de Deus, porque ele tinha a presença de Deus. Você vai observar que para eles poderem achar uma culpa no Daniel, eles precisaram criar uma nova lei que contradizia a lei de Deus. E eles sabiam que Daniel não ia transgredir a lei de Deus por causa da lei do homem. Uma coisa boa, eles viram que eles podiam usar contra o Daniel. Uma coisa boa, porque Daniel jamais faria algo contra a palavra de Deus. Jamais feriria as leis e os mandamentos de Deus para satisfazer a lei do homem. Daniel era um homem dedicado, era um homem que se esforçava no seu trabalho, mas ele nunca ia fazer isso de modo que ferisse a palavra, de modo que ferisse o evangelho. Era isso que o Daniel não queria fazer. E esses homens fizeram isso. Vamos continuar aqui no versículo 5. E então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, e que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e este edito. Preste atenção. O que eles perceberam em Daniel? Que ele jamais falharia com seu Deus. E Daniel era um homem dedicado à oração. Você vai ver nesse trecho bíblico que Daniel, ele foi um homem que orava 3 vezes ao dia. Não vou ler todo o trecho bíblico, porque nós não temos muito tempo, né? Mas eu quero explicar para você. Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele tinha esse compromisso com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor Deus. Ele não ficava sem orar um dia sequer. E eles perceberam isso. E eles fizeram esse edito, que ninguém pudesse fazer uma oração, uma petição a qualquer Deus que fosse, inclusive ao verdadeiro Deus, a não ser ao rei Dario. Era isso que eles queriam, que Daniel fosse pego em alguma culpa, e para eles poder colocar Daniel em culpa, eles tinham que criar uma lei que proibisse o Daniel de orar. Porque quando Daniel fosse orar, ele seria culpado. Nesse caso, o Daniel foi culpado e foi culpado com gosto, porque ele quis orar. Quando ele viu o edito, ele não ficou pensando, não, eu não vou orar então, né? Não, eu não vou deixar de falar com Deus por causa desse edito, por causa dessa lei que eles criaram. Eles fizeram esta lei para poder colocar Daniel em culpa, para eles poderem tirar o Daniel da jogada. Para eles poderem fazer com que o Daniel fosse visto com maus olhos diante do rei, porque desobedeceu uma lei que o rei assinou. Era essa a intenção deles. Eles só criaram essa lei para poder fazer com que o Daniel falhasse, transgredisse. E uma coisa que eu e você temos que prestar atenção: nunca saia da palavra de Deus para agradar ninguém. Porque a intenção deles era que o Daniel saísse fora da palavra, saísse fora do evangelho, parasse de buscar Deus, porque é isso que o diabo quer, na verdade. E no mundo você vai ter sempre propostas que vão querer te afastar da presença de Deus. É uma proposta de emprego, muitas vezes, que vai fazer com que você não tenha tempo nem para orar,
que você não tenha tempo nem para meditar na palavra, que aquilo vai consumir todo o seu tempo, todo o seu tempo de qualidade na presença de Deus. Preste atenção, não deixe, não se afaste. Não, mas é uma proposta boa. Não é a proposta boa, porque se vai te tirar da presença de Deus, se vai te afastar do caminho de Deus, cai fora. Não abandone a palavra de Deus por nada, porque sem Ele você não vai prosperar, você não vai ser bem-sucedido. Por mais que a proposta pareça boa, se for para te tirar da presença de Deus, não é algo que vai te abençoar, é algo que vai amaldiçoar você. Porque na presença de Deus você tem a bênção, você tem os milagres, você tem as maravilhas. Deus abre as portas. Por mais lutas e problemas que se levantem contra você, Deus entra em ação e faz você ter vitória sobre qualquer circunstância, sobre qualquer problema. Agora, se você não estiver na presença de Deus, se você tiver ausência da presença de Deus na sua vida, aí a maldição vai vir. Aí o diabo vai poder operar na sua vida de qualquer maneira, fazendo o que ele bem quer, que o próprio Senhor Jesus já mostrou a intenção do maligno na vida das pessoas. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então o diabo ele vem só para isso. Ele vem para roubar a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, destruir a sua vida. E é isso que ele quer. E tem muita pessoa que está recebendo a direção de Deus, está ouvindo a palavra, e muitas vezes está aceitando propostas que está fazendo ela sair fora da palavra, que está fazendo ela cometer erros, enganos ou até mesmo pecados. Propostas sujas, imundas. É aquele tipo de proposta que a pessoa chega a falar, olha, tem um jeito bom para a gente ganhar dinheiro, mas você não pode falar para ninguém, hein? Senão a gente pode se complicar. Se tem que ser feito escondido, é errado. Se tem que ser feito escondido das autoridades, é porque é algo que vai te prejudicar se vier à tona esses atos, essas atitudes. É ilegal? Então não faça. Não saia da palavra de Deus por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, ou porque você vai receber um salário melhor, proposta melhor. Não vale a pena. Não vale a pena sair da presença de Deus para você fazer algo que vai agradar alguém ou que vai agradar a você mesmo. Faça o que agrada a Deus. Daniel não saiu da presença de Deus por causa daquela lei. Ele não deixou de orar a Deus porque fizeram uma lei para que ele não orasse, para que ele não clamasse, porque era isso que eles queriam. Porque eles sabiam que Daniel era fiel. Seja você fiel, primeiramente a Deus. Porque esses homens armaram contra Daniel. Quando o rei percebeu que eles tinham armado contra Daniel e que o Daniel orava, ele lembrou que o Daniel orava a Deus, o rei ficou preocupado. Ao contrário do que os homens achavam que o rei ia fazer, que o rei poderia ficar revoltado, bravo, porque ele não quis obedecer a lei do rei. Mas foi o contrário. O rei fez de tudo para tirar o Daniel, para tentar livrá-lo daquela condenação, mas não pôde. Eles ficaram frustrados, porque eles não conseguiram fazer o rei se voltar contra Daniel. E no outro dia, bem cedinho, depois que o Daniel saiu da cova dos leões, sabe o que aconteceu? O rei mandou colocar todos aqueles que armaram contra Daniel na cova. Eu não vou ler toda a história, mas se você for meditar, você pode pegar na sua casa, estudar bem certinho, você vai ver que eles nem chegaram a tocar no fundo da cova e os leões lhes migalharam os ossos. Vocês estão entendendo? A maldade destas pessoas. Existem pessoas assim no mundo? Claro que existe. Se existiam na época de Daniel, existem hoje também. Uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, que nada é novo e tudo se repete. Existem pessoas que tramam contra a vida dos outros para querer a posição daquela pessoa? Já existia naquela época e existe hoje também. Mas o que você tem que fazer?
Quando você se depara com essas pessoas que querem fazer uma proposta, se você abandonar o caminho de Deus, se você sair fora da palavra, você vai se dar bem com aquela pessoa, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Prefira não se dar bem com essas pessoas, mas estar bem com Deus, porque quem livrou Daniel da cova dos leões famintos foi Deus. Ele foi para a cova, ele entrou lá naquela cova onde os leões estavam famintos, e os leões nem tocaram em Daniel. Porque não foi achado culpa nem contra o rei e nem contra Deus, porque Daniel não pecou contra Deus, ele continuou firme na palavra, ele continuou na obediência. Se você ver os versículos seguintes, no versículo 10 vai falar, ó, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele sabia que ele não podia fazer oração, que aquela lei iria contra a lei de Deus, mas ele preferiu obedecer a Deus, permanecer na palavra, continuar orando, continuar em comunhão com Deus, do que obedecer o homem e falhar, e transgredir a palavra. Daniel, ele sabia que ele sofreria danos por isso. E uma coisa que você tem que entender, é melhor você estar na palavra, é melhor você estar na luz do Evangelho, em obediência a Deus, na presença dEle, obedecendo a sua palavra, do que você seguir a direção de homens corruptos, homens que vão te ensinar o pecado, a iniquidade, que vão fazer você fazer o que é errado, para você não se dar mal. Como já vi casos de pessoas que no trabalho, pessoas chegaram, ó, se você não fizer isso, a gente vai ter que mandar você embora, porque daí era algo errado, era algo contra a lei dos homens. Não, mas se você não fizer, a gente vai ter que mandar embora, porque senão você vai saber que nós estamos fazendo errado. Ofereceram até dinheiro a mais para aquela pessoa para fazer errado. E a pessoa preferiu o que era correto. Foi mandado embora? Foi. Mas depois aquelas pessoas que faziam errado foram descobertas, foram presas. E ela teve o livramento, porque ela seria presa se ela tivesse aceitado aquela proposta também. E aí? Não vale a pena você abandonar, sair fora, fazer o que é errado para ter uma proposta de vida melhor, um salário melhor, bens melhores. Não vale a pena. Continue no Evangelho, continue na palavra, continue seguindo a Deus. Faça o seu serviço, faça o que você tiver que fazer de todo o seu coração, se dedique no trabalho que você tem que fazer, mas se dedique muito mais em obedecer a Deus. Se dedique muito mais em ser fiel a Deus. Seja fiel no seu trabalho, no que você executa no seu dia a dia, mas seja fiel primeiro a Deus. Porque a prioridade da fidelidade de Daniel era para Deus. Ele escolheu desobedecer a lei, que era contra a lei de Deus, do que desobedecer a lei de Deus e ser fiel ao homem. Seja fiel a Deus. Se a fidelidade a Deus for contra muitas vezes a fidelidade do homem, prefira ser fiel a Deus. Quando a fidelidade no seu trabalho ferir a sua fidelidade com Deus, abandone. Porque aí você tem que ser fiel a Deus, porque quem vai te livrar de qualquer situação que o homem tentar contra a sua vida é Deus. Uma coisa que você tem que entender, você não precisa ter medo de homens, o que pode fazer contra a sua vida ou não. Você tem que ter respeito, temer a Deus. Por quê? Porque Ele pode te livrar de qualquer situação, ainda que impossível aos olhos naturais. Porque você já imaginou, Daniel entrou na cova com os leões famintos. Era impossível que aqueles leões não quisessem devorá-lo, mas Deus fez o impossível e livrou Daniel. Já com aqueles homens que armaram contra ele, como a Bíblia mesmo declara, eles nem chegaram no fundo da cova. E os leões esmigalharam os ossos dele.
Isso foi terrível. Você já entendeu a diferença entre aquele que é fiel a Deus e aquele que só é fiel a si mesmo ou a outras pessoas? Seja fiel a Deus. Seja fiel no trabalho que você executa, mas seja fiel a Deus também. Tenha esse espírito excelente. Por quê? Porque você vai se distinguir, se destacar por causa da presença de Deus na sua vida. Na presença de Deus sobre você. Como Daniel, na palavra que nós vimos aqui, Daniel, ele foi fiel, tanto no serviço que ele executava, como era fiel a Deus. Assim como ele era fiel a Deus, ele era fiel no trabalho que ele fazia. Independente da circunstância que você esteja vivendo hoje, seja fiel a Deus. Não deixa nada te atrapalhar, nada tirar o foco do que é mais importante para você, a palavra de Deus, a fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, porque aí você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia da bênção do Senhor Jesus, uma pessoa que vai desfrutar dos milagres, das maravilhas de Deus, porque você foi fiel àquele que realmente pode te abençoar em qualquer circunstância, de qualquer maneira. Quer ser bem-sucedido? Quer se distinguir? Seja aquela pessoa que vai se dedicar primeiro a Deus e também no seu trabalho. E também nas coisas que vem a sua mão para fazer, no seu dia a dia, na sua vida, se dedique. Seja a pessoa que vai fazer tudo com excelência, principalmente obedecer a Deus e a sua palavra. Aí você vai ver que Deus vai abrir as portas para você. Que a bênção dele vai ser sobre a sua vida, no nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, vive essa verdade no nome de Jesus. Vamos fazer aquela oração da fé? Já segura na sua mão aquele copo com água, que eu quero abençoar você no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós oramos porque nós queremos que o Senhor seja conosco em tudo que fizemos, Pai, para que tudo que nós pusermos as mãos para fazer, nós sejamos abençoados, nós sejamos cheios do Teu poder, da Tua unção, da Tua virtude. Queremos ser como Daniel, um homem que tinha um espírito excelente, que não tinha culpa alguma diante dos homens, e que possamos ser assim também, ó Pai, que em tudo que nós fizemos, possamos fazer de maneira que não tenhamos culpa alguma diante dos homens, para que eles não consigam encontrar nenhuma falha para que venham nos acusar, para que venham tentar armar contra a nossa vida. E mesmo quando eles tentem na lei do nosso Deus, tentar nos fazer pecar, para que nós venhamos muitas vezes abandonar o caminho de Deus, nós possamos achar ser fiéis também a Deus, principalmente ser fiel a Deus. Pai, é o que nós desejamos. Trabalhe então no nosso coração, se até hoje nós não tínhamos essa fidelidade, primeiramente ao Senhor e também depois aos homens, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós te pedimos, nos perdoa. Nós queremos ser fiéis ao Senhor e também diante dos homens. Não queremos que eles venham conseguir encontrar em nós culpa alguma, em nome de Jesus. É o nosso clamor, é a nossa oração diante de Ti agora, Pai. Vem com o Seu poder, transforma o coração destas pessoas, é a nossa oração. E eu te peço, ó Deus, passa com o Seu poder agora, com a Tua unção, para desfazer toda a cilada e armadilha do diabo que tem sido preparado contra a vida desta pessoa. Porque sempre vão se levantar aqueles que têm inveja quando a pessoa está indo bem. E em nome de Jesus, eu digo espírito maligno que causa essa inveja no coração dessas pessoas, para tentar derrubar aquele que é de Deus, para tentar tirar da presença do Altíssimo aquele que está andando no caminho de Deus, colocando propostas sujas e imundas para que esta pessoa abandone o caminho de Deus. Eu digo, sai diabo, vai embora, você tem tentado de tudo, amarrado a
vida desta pessoa, para que ela não consiga ser bem-sucedida, eu te repreendo, eu quebro a tua força, eu quebro o teu poder, porque segundo está escrito na palavra de Deus, tudo que puser as mãos para fazer prosperará, e você não vai impedir essa pessoa de ser bem-sucedida, você não vai impedir essa pessoa de crescer, de prosperar, pois nós quebramos a tua ação, nós desfazemos o seu mal, anulamos a sua maldição e dizemos, vai embora, saia em o nome de Jesus. Pai, nós clamamos e te pedimos, coloca nestas águas o teu poder, a tua unção, a unção que prospera, que liberta, que cura. Se essa pessoa precisa de uma cura, de um milagre na saúde, opera este milagre agora, Pai. Que nesta água tenha o poder para trazer a cura, a libertação que essa pessoa precisa, em o nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso para trazer o impossível, para fazer o sobrenatural acontecer no nome de Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai. Por isso, desde já te agradecemos e dizemos muito obrigado no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Tome do copo com água comigo. Graças a Deus, tenho certeza que com essa palavra e com essa direção, você vai ser uma pessoa mais do que vencedora sobre todas as coisas. Siga sempre a orientação de Deus, nunca saia da palavra do Altíssimo e você vai ver as bênçãos de Deus acontecer. E eu tenho certeza que as bênçãos já estão acontecendo na sua vida. Envie para nós seu testemunho. O nosso DDD é 46 30 25 53 52, nosso WhatsApp. Mande para nós o seu testemunho, conte o que Deus operou, o que Deus fez na sua vida, no nome de Jesus. E relembrando a você, ainda hoje nós vamos ter o culto da prosperidade para abençoar a sua vida financeira, para abençoar a sua vida, para que você seja feliz, para que você prospere, para que você seja bem-sucedido em tudo. Venha participar conosco, aqui na Rua Silveira Martins, número 44, aqui no centro de Pato Branco, às 7h30 da noite. No nome de Jesus, você vai tomar posse da sua bênção. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tchau!